Olá, você está no canal Laís Vasconcelos com a Bíblia. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe. Faremos uma série de vídeos sobre as curiosidades dos reis na Bíblia. Neste vídeo, abordaremos um pouco da história do rei Acaz. Acaz era filho do rei Jotão e foi seu sucessor no reino sul, em Judá. Ele era neto do rei Uzias, também conhecido como Azarias, e bisneto de Amazias. Acaz subiu ao trono aos 16 anos de idade e governou durante 20 anos em Jerusalém. Isso está em 2 Crônicas 28, versículo 1. Ele não agradou o Senhor e fez pior que o costume dos reis de Israel do norte. Não apenas fez imagens de metal de Baal, mas queimou incenso no vale do filho de Inom, Ben-Inom, e até os próprios filhos ele sacrificou. Ele também fez ofertas de sacrifício e queimou incenso nos morros e debaixo de árvores verdes. Você confere isso no livro de 2 Crônicas 28, do versículo 2 ao 4. Por causa de seus atos contra o Senhor e por ter levado Judá a prevaricar contra o Senhor, Acaz teve de lutar contra diversos povos, sírios, edomitas, filisteus e até contra seus irmãos de Israel do Norte. Uma particularidade no contexto dos enfrentamentos bélicos do reinado de Acaz é que em 1 Crônicas 5:26 diz que Deus suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Porém, antes de prosseguirmos, precisamos considerar que nesse texto, o cronista está relatando investidas contra Israel, e que quando no final do versículo é registrado até o dia de hoje, trata-se da ótica do autor dentro de seu tempo, isto é, até os dias daquele registro. A observação dessa passagem é para realçar os nomes Pul e Tiglat-Pileser. Alguns acreditam que são uma só pessoa, o que é posto em xeque em 2 Crônicas 28:16. Tais nomes têm ligação ao governo de Acaz em virtude do cerco que o rei da Síria, Rezim, e o rei de Israel, Peca, realizaram a Judá. Você confere isso em 2 Reis 16:5. Admite-se a hipótese que na Assíria havia uma corregência, possivelmente de pai e filho, no poder, o que é respaldado em 2 Crônicas 28:16, quando o cronista relata que o rei Acaz mandou pedir socorro aos reis da Assíria, e como a palavra reis, obviamente, está no plural, haveria mais de um rei regendo a nação assíria. Isso contrasta com 2 Reis 16:7, onde o autor escreveu que Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, solicitando que o livrasse das mãos do rei da Síria, Rezim, e do rei de Israel, Peca, e declarando-se seu servo e colocando assim seu país como estado vassalo da Assíria, que passava a exercer suzerania sobre Judá em suas relações com Israel. Isto porque o rei da Assíria aceitou a solicitação, pondo, porém, o rei Acaz em aperto, pois este se desfez de riquezas da casa do Senhor, do palácio real e da casa dos príncipes, para presentear ao rei da Assíria. Você confere isto no livro de 2 Crônicas 28, versículos 20
e 21. Então Tiglat-Pileser subiu contra Damasco e a tomou. Levou o povo para Quir e matou Rezim. Você confere isto em 2 Reis 16, 9. No entanto, muito estrago fez a incursão de Israel ao reino sul, com a morte de 120.000 soldados daquele reino em um único dia. Além disso, um oficial efraimita matou Maazéias, filho do rei de Judá, e mais o chefe do palácio e o segundo após o rei. E não foi só isso. Israel levou em cativeiro 200.000 mulheres e crianças, junto com o despojo, o que fora repreendido pelo profeta Obed no caminho para Samaria, fazendo com que aquele número de cativos fossem devolvidos às suas terras. Isso consta de 2 Crônicas 28, do versículo 6 ao 11 e também versículo 15. Como acréscimo às guerras travadas por Acaz, os edomitas lhe confrontaram e levaram presos em cativeiro, e até o território de Judá perdeu de seus termos para os filisteus as seguintes cidades: Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socó, Tímna e Guinzo. Você confere isto em 2 Crônicas 28, versículos 17 e 18. Quando Acaz foi visitar o rei Tiglat-Pileser em Damasco, ele viu um altar e enviou seu modelo ao sacerdote Urias, ordenando que o replicasse. Você confere isto em 2 Reis 16, 10 e 11. Sendo prontamente atendido, e ao que parece, sem que o sacerdote tivesse clareza do que se tratava. Em seu retorno a Jerusalém, Acaz requeimou holocausto e sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios naquele altar. Isso está em 2 Reis 16, 13. Acaz mandou que retirassem o altar de bronze, que era dedicado ao Senhor, que ficava posicionado entre o altar que ele mandara fazer e o templo, para o lado norte do novo altar. O rei de Judá estava mudando o culto e fez mais modificações no templo. Cortou os painéis dos suportes e removeu deles as pias, que eram lavatórios, e retirou o chamado mar de fundição, que era um tanque, de cima dos bois de bronze, e o colocou sobre um pavimento de pedra. Isso consta de 2 Reis 16, do versículo 14 ao 17. Por causa do rei da Assíria, Acaz retirou a estrutura coberta usada no sábado, Shabat, e a entrada do rei pelo lado de fora da casa do Senhor, ele também removeu. Isso consta de 2 Reis 16, do versículo 14 ao 18. Acaz pegou os utensílios do templo e os quebrou em pedaços. Fechou as portas do pátio do templo e construiu altares em todos os cantos de Jerusalém. E em todas as cidades de Judá, ele fez lugares pagãos de adoração, os chamados altos, para queimar incenso aos deuses estranhos. Você confere isso no livro de 2 Crônicas 28, versículos 24 e 25. Em 2 Crônicas 28, 27, diz que Acaz dormiu com seus pais e que foi sepultado em Jerusalém, porém não nos túmulos reais. E seu filho Ezequias o sucedeu no trono.